A continuação dos assuntos que falamos até agora, o principal assunto foi que seria a missão da vida normal, medíocre para cada um. Medíocre no sentido normal, standard. O standard seria que a pessoa tem seus desejos, ele consegue controlar que esses desejos não sejam praticáveis, que na prática ele se envolva nos desejos da alma, ou seja, em Torá e Mitzvot. E, eventualmente, durante a tefilá, a pessoa consiga, através de sua reflexão, através da ajuda de Hashem, naqueles momentos da tefilá, ele consiga criar um amor hacia Hashem, fomentar o amor que ele tem já dentro do seu coração, a que ele se manifeste. Estamos falando então que também existe uma pessoa que não sienta os desejos do alma animal, porque todo o seu dia ele está como se estudando Torá, como se estivesse rezando, como se seu amor fosse fomentado. Como? Em que situação? Na situação de uma pessoa que está estudando Torá. Então, o dia inteiro ele está envolvido em Torá e não tem como os desejos do alma animal se manifestar. Então, em base a isso, podemos explicar também um versículo que diz que existe uma diferença entre o tzadik e o rasha, entre o Obed Elohim e aquele que não serve a Hashem. Diz o passuco o seguinte, em Malachi: Veshavtem beraitem ben tzadik le rasha, ben Obed Elohim lasher lo avadó. Diz o passuco. Prestem atenção, mirem o que há entre um tzadik e um rasha, e entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serviu. O passuco está falando de mirar duas diferenças entre o tzadik e o rasha. Depois existe aquele que não é nem tzadik nem rasha, mas ele existe Obed Elohim e lo avadó, aquele que serve a Hashem e aquele que não lo serviu. Quiere dizer que quando o versículo fala entre aquele que serve a Hashem e aquele que não serve a Hashem, não se está referindo sobre tzadik ou rasha, se está referindo sobre outro tipo de conduta, e sobre ele está falando, miren a diferença que há, assim como existe uma diferença entre tzadik e rasha, existe uma diferença entre aquele que serve a Hashem e não lo serve a Hashem. E isso suscita uma pergunta: se ele não serve a Hashem, então deveria ser chamado de rasha. Já está dito no início do versículo. Se o versículo diz que existe mais uma diferença entre aquele que serve a Hashem e aquele que não serve a Hashem, quer dizer que não é o mesmo tzadik e o rasha, é outra coisa. Não é nem tzadik nem rasha, e entre tzadik e entre rasha existe aquele que serve a Hashem e aquele que não serve a Hashem. O que o versículo se está referindo é que existe uma diferença entre el que serve a Hashem e o tzadik. O tzadik é chamado Eved Hashem, siervo de Hashem. Esse é o título dele. Como, por exemplo, um Jajam, um rei. Você chama ele porque ele já recebeu o título de rei, já tem o título de inteligente, Jajam. Você não está falando a ele um cara que está servindo, está virando rei, ou está reinando, ou ele está virando inteligente. Se ele já é inteligente, você chama ele de inteligente. E se ele já é rei, você chama ele de rei. Assim também. Aquele que serve a Hashem, aquele que é tzadik, perdão, significa que ele já é um servidor de Hashem. Já é um obediente a Hashem, já é um escravo, já está subjugado a Hashem. Ele não se está subjugando a Hashem.
então ele já é chamado Eved Hashem. O Tzadik, como explicamos até agora, ele conseguiu lutar tanto contra o mal dele, que conseguiu expulsá-lo e que seu coração ficasse vazio dentro dele. Então ele é chamado um Eved Hashem. Já é um servo de Hashem. Já conseguiu chegou a esse título de servo de Hashem. Agora, existe aquele que é chamado Oved Elohim. Ele está trabalhando a Hashem. Ele servindo a Hashem. Quem é esse? Esse é o Benoni. O Benoni está lutando contra seu Yetzer Hara para se sobreponer a ele e conseguir, porque o Yetzer Hara está constantemente jogando desejos e tudo isso, e o Benoni tem que servir a Hashem constantemente. O serviço dele a Hashem é que luta e se mantém, se disciplina, que os desejos da alma animal não sejam praticados. Isso é realmente Avodah. Isso é chamado Oved Elohim. Mas dentro do Benoni, é o estándar. Esse é o Benoni, aquele que trabalha Hashem. Não Eved Hashem. Não o servo da Hashem. Esse já é o Tzadik. O estándar do Benoni é que ele tem que trabalhar. Não conseguiu o título. Ele continua trabalhando, continua a luta. E nessa vida estándar do Benoni, existem dois níveis. Existe o Oved Elohim e existe Asher Lo Avado. Aquele que serve a Hashem, que está servindo a Hashem, mas aquele que não serviu a Hashem. O que significa isso? Que ele não se esforçou nessa luta. E mesmo assim, ele não é chamado Rasha. Porque já falamos que Rasha é aquele que passou, transgrediu algum mandamento de Hashem, ¿sí? Não se importou em transgredir alguma ordem de Hashem, e ainda agora não está arrependido com isso. E mais, o Benoni, o estándar, é aquele que cumpriu todas as mitzvot que ele poderia cumprir, incluindo o Talmud Torah. Sí, que não, incluso não para os lábios de falar de Torah, em nenhum momento ficou desperdiciando um momento de estudo de Torah. Só que existe o estándar Benoni, que ele é um grande obediente a Hashem, mas ele não luta contra seu desejo. Ele não está vencendo-lo utilizando a luz de Hashem que ele tem a mais na sua alma. Já falamos que a nossa alma divina tem que lutar contra a alma animal, e em peso são iguais, e a alma divina necessita da luz de Hashem que la ajuda, que lhe dá uma vantagem. Então imagine uma pessoa que ele não luta, ele não utiliza a luz de Hashem que ele tem a mais para lutar contra seu desejo. Porque existem pessoas que se não lutam, o desejo é praticado. Mas em outras pessoas, existem Benoni, que se eles não lutam no Yetzer Hara, eles podem estar no pecado, porque o desejo não os confronta. Por exemplo, tem pessoas que de natureza gostam de estudar. Eles têm esse jeito, gostar de estudar. Então, o desejo não os afeta. Tem pessoas que tampouco têm desejo de mulheres ou coisa assim, porque são resfriados de natureza, que se não são quentes, não se esquentam. Não tem que lutar contra esses pensamentos de haverá. Ou assim também outros prazeres do mundo. Le falta essa sensação de prazer. Mas tem pessoas que o desejo não incita eles, não provoca eles. É natureza, porque eles gostam mais de algo que não. Então, eles não necessitam refletir na grandeza de Hashem, ¿sí? Para gerar um amor, um temor a Hashem, uma obediência, para se cuidar de não transgredir os pecados, as proibições de Hashem. Ou ele não precisa fomentar seu amor a Hashem
para cumplir as mitzvot, para com isso se aderir a Hashem. Para ele é suficiente com aquele amor natural que ele já tem, já todo judeu é chamado Ohavei Shemo, sim? E ele não necessita lutar, porque, como falei antes, tem pessoas que o desejo não provoca eles. O desejo não é tão forte, eles têm vamos dizer, de natureza, já foram criados a não... O desejo não ataca eles. Então, eles podem ser pessoas que, estándar, não transgredem, não são chamados Rasha. Que se eles são Benoni, são estándar, por quê? Porque não são Rasha. Não porque eles exploraram e fomentaram seu amor hacia Hashem, sino porque eles de natureza não são, não escutam o desejo, não são atacados por desejo. Então essas pessoas são chamadas, não sirvem a Hashem, porque não aproveitam a luz de Hashem.